Fala galera, beleza? Tranquilo? Então, hoje eu vim falar com vocês aqui um pouquinho de filosofia, né? Mais precisamente sobre o nascimento da filosofia grega, né? Da filosofia ocidental, tá bom? E pra gente falar um pouquinho sobre filosofia ocidental, né? Primeiro é importante a gente entender o que é filosofia, né? O que significa filosofia? Filosofia vem do termo philos e sofia, né? O termo filosofia, eles se juntam e formam um novo conceito, tá bom? Philos vem de conhecimento, tá bom? Do saber, enquanto sofia do amor, da paixão. Então a gente tem aí, num conceito de filosofia, um amor ao saber, tá bom? Uma paixão pelo conhecimento. Então, isso é importante para a gente entender, para a gente já saber de antemão que filosofia está trazendo para a gente uma preocupação com o conhecimento, né? Que a filosofia vai se pautar precisamente no pensar. Então, filosofar é isso, é buscar pensar, buscar indagar sempre. Sobretudo, a indagação, ela é fundamental para o ato de filosofar, porque sabe aquele ditado? Não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então, esse ditado é fundamental. Esse ditado, ele é excelente, porque na verdade isso é um princípio filosófico, né? As perguntas, elas são muito mais norteadoras do que as respostas. São as perguntas, são os questionamentos que fazem a gente buscar cada vez mais, não as respostas. As respostas têm um objetivo conclusivo, as perguntas não, elas buscam ir além, tá bom? E o ato de filosofar, galera, vem de você questionar o que é óbvio, o que está posto. Muitas vezes nós não nos preocupamos em questionar o que pra gente já está certo, já está naturalizado. Se já é isso, se eu sei que a parede aqui é branca, por que eu vou questionar que a parede é branca? Se eu sei que uma cadeira é cadeira, por que eu vou questionar? É claro que ela é uma cadeira. Então, para mim tanto faz. Eu não questiono o que é óbvio, o que está posto. E aí que entra a filosofia. A filosofia, ela vem com isso, com esse esforço, esse amor pelo conhecimento, né? Essa vontade de questionar o que é óbvio. Porque será que o que é realmente é aquilo que diz ser? Será que o que eu vejo, o que para mim parece ser uma parede branca, de fato é uma parede branca? Então, galera, questionar o óbvio, buscar a partir do que parece evidente pra gente, buscar novos questionamentos, é crucial, é o papel da filosofia. Alguns vão dizer que é coisa de maluco, né? Mas não é coisa de maluco, galera. A gente vai ver nessas próximas aulas que a filosofia foi o passo inicial para grandes mudanças de paradigmas na sociedade, tá bom? Para grandes mudanças de pensamento, justamente para fundamentar o pensamento científico racional que nós temos hoje privilegiado na nossa sociedade. A filosofia teve papel importante lá atrás, tá bom? Lá na Grécia Antiga. Então, a filosofia não é coisa de maluco, tampouco coisa de maconheiro, né? Que geralmente é o estereótipo dos filósofos, que dizem, não, a filosofia ela é muito importante. A filosofia traz esse papel de questionar o que está posto, tá bom? Mas, enfim, entendendo um pouquinho sobre filosofia, é importante a gente destrinchar um pouquinho do contexto histórico em que surge a filosofia ocidental, tá bom? Ela surge no que a gente chama de Grécia Antiga, tá bom? É ali por volta do século VI a.C., o que se refere ao período clássico da Grécia, tá bom? Período clássico aí que atravessa do século VI ao século IV, né? Os primeiros filósofos estão surgindo aí no século VI a.C., tá bom? E estão surgindo num contexto de nascimento da democracia, ou seja, uma mudança de paradigmas, tá bom? No momento em que está surgindo um novo modelo de vida, um novo modelo político, um novo modelo social em Atenas, os pensadores, né, os primeiros filósofos
estão acompanhando essa mudança. É uma mudança total, é uma mudança na vida ateniense, é uma mudança que ressignifica o modo é, o modo de vida ateniense. E por que eu estou falando, né, tanto ateniense, né? Porque na verdade essa Grécia que a gente chama hoje, ela não existe naquele momento. Grécia enquanto país não existe. Existem as cidades-estados, ou seja, cidades, regiões com importância de estado, tá bom? Com governos próprios, com costumes próprios, com leis próprias. Essas cidades-estados, o conjunto delas vai ser o que mais tarde venha ser o que a gente vai chamar de Grécia, tá bom? Representam a região que a gente vai chamar de Grécia mais tarde. Essas cidades-estados, elas têm um nomezinho especial, que são as polis gregas. Então Atenas é uma polis, tá bom? E é em Atenas que a gente vê surgir a democracia, e é por isso que eu estou trabalhando com foco em Atenas, tá bom? Tranquilo? Então, assim, é importante a gente entender, porque é nessa polis, né, ali dentro do espaço da ágora, que vão acontecer os debates políticos, as tomadas de decisões daquela cidade-estado, tá bom? E no meio desse surgimento da democracia, a democracia é um sistema político que prevê o debate, prevê o diálogo de ideias. Então, no meio desses debates é que surgem as preocupações com a origem das coisas, com a origem dos seres, com a natureza, né? E quando a gente fala que surgem essas preocupações, é aí exatamente que estão surgindo os primeiros pensadores, tá bom? O que a gente está chamando de filósofos, né? Os primeiros filósofos que vão ser conhecidos como cosmologistas, tá bom? Os filósofos cosmologistas, ou também naturalistas, eles são filósofos que estão preocupados aí com a origem das coisas, com a natureza primária, né? A natureza primordial. Esses filósofos, eles são mais conhecidos como pré-socráticos, tá bom? Os filósofos pré-socráticos, ou cosmologistas, ou naturalistas, eles são filósofos que vão pautar seus pensamentos em tentar entender a origem inicial, a origem primária das coisas. De onde qual a natureza de tudo, né? De onde as coisas vêm. Existe um início primordial ou não existe? Ou está tudo em constante transformação? Como é que funciona? É o que esses filósofos vão estar preocupados e vão estar conjecturando nas suas teorias, tá bom? Mas a gente só vai falar dos filósofos pré-socráticos na próxima aula, tá bom? Hoje a gente vai concentrar aqui ainda nesse surgimento da filosofia. E aí existem dois conceitos importantíssimos para a gente entender essa mudança de paradigmas do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Dois conceitos importantíssimos, tá? O conceito de cosmogonia, que é esse conceito que aparece aqui para vocês, e o conceito de cosmologia, que aparece aqui embaixo para vocês. O conceito de cosmogonia, ele está ligado à questão das narrativas mitológicas, fantasiosas, fabulosas, tá bom? Enquanto o conceito de cosmologia, ele está ligado a uma narrativa lógico-racional, né? Que é o que vai basear o princípio filosófico, né? Os primeiros pensadores que estão preocupados com a origem das coisas, com a natureza, né? Com o cosmos, como eu falei anteriormente, esses primeiros pensadores, eles estão se pautando em explicações lógico-racionais, né? E não mais em explicações divinas. Portanto, os raios no céu não são vontade de Zeus, né? O mar agitado não é por Poseidon. Existem motivos racionais e que a gente tem que buscar entender quais são esses motivos. Esse é o pensamento inicial dos filósofos cosmologistas, ou seja, dos filósofos pré-socráticos. Tá bom? Tranquilo? É mais ou menos isso por hoje.
é inicial, é um conteúdo de introdução ao estudo da filosofia, entender o que é filosofia, que o questionar o óbvio é importante, é o fundamental, tá bom? E entender aí qual é o contexto de surgimento do pensamento filosófico, tá bom? E essa é a nossa proposta de hoje. Os filósofos pré-socráticos nós vamos estudar na próxima aula. Então, pessoal, para ratificar um pouquinho do que a gente veio falando até aqui, né, sobre o nascimento da filosofia ocidental, como vocês podem ver, aqui tem um breve slidezinho para poder permitir uma visualização para vocês, né? Então aqui um pouquinho do contexto histórico que a gente já falou, né? Na Grécia Antiga, aí, surgimento aí por volta do século VI a.C., no que a gente chama de período clássico da história da Grécia, né? Que vai do século VI ao século IV. Só que os filósofos, os primeiros pensadores, surgem aqui por volta do século VI, tá bom? Esse período aí vai ser marcado pela narrativa mítica, né? Pela mitologia e pelo politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Grande parte das narrativas míticas acompanham o politeísmo, né? Era muito comum as narrativas épicas na Grécia Antiga, e muitas dessas narrativas épicas eram baseadas aí na mitologia grega, tá bom? Isso é muito importante para a gente poder entender quem são os gregos, entender como que eles enxergam o mundo e, portanto, entender o atravessamento aí da filosofia nesse momento, tá bom? Outra característica aqui fundamental é o nascimento da democracia ateniense, né? Da polis Atenas, né? E olha o que eu estou falando para vocês. A polis, né? Como eu falei anteriormente, a polis é a cidade-estado, ou seja, uma região com importância administrativa, política e econômica individual, né? Como a gente falou, a Grécia propriamente, ela não existe na Antiguidade Clássica, né? O país Grécia não existe, ele é uma coisa muito mais nova, muito mais recente, tá bom? O que existem são as polis gregas, as cidades-estados, ou seja, Atenas, Esparta, Creta, por aí vai, tá bom? Para a gente aqui agora, Atenas é fundamental porque a gente está estudando um contexto particular ali, o surgimento da filosofia, tá bom? E é na ágora da polis ateniense que vão surgir aí as grandes discussões, né, que vão ditar os rumos desse novo modelo político que é a democracia. Então, percebam como há nesse momento uma mudança de paradigmas na história da Grécia, né? O surgimento da democracia inaugura um novo momento da história grega. E com isso vem uma nova preocupação também, né? Que é a preocupação com a origem das coisas, a origem primária, né? Com a natureza do ser, do mundo, por que a gente está aqui, quem somos nós, né? Isso é fundamental. Mas vamos entender então, como eu falei, a transição do mito para a filosofia aqui, foi o último ponto que eu acabei de falar para vocês no nosso videozinho, né? A diferença entre cosmogonia e cosmologia. Cosmogonia é uma narrativa mitológica, né, que ocupa-se da explicação dos fenômenos através de uma narrativa religiosa, baseada no politeísmo grego, né? E a cosmologia, uma narrativa lógico-racional, né? Que aí está preocupada com a explicação dos fenômenos e origem dos seres e das coisas através de uma narrativa lógica, que é o que vai basear, né, esse formato de pensamento, de entendimento do mundo, é o que vai basear a construção da ciência moderna, né? Nesse momento a gente ainda não fala em ciência propriamente, mas a ciência que surge séculos mais tarde, que é a ciência moderna, ela vai se basear nesse princípio lógico-racional. Não é a ciência de hoje? Não é um pensamento racional, um trabalho com a lógica? Então, parte daqui. Olha aí como a filosofia ela é importante para a evolução do pensamento humano, não é isso? E você aí falando que filosofia é coisa de maluco, né? Não, não, não é não. Filosofia é uma coisa fundamental, fundamental mesmo para a evolução do pensamento humano. E aí os primeiros filósofos, como eu falei, né,
que são chamados também de pensadores cosmologistas ou naturalistas também, né? Mas são mais conhecidos como pré-socráticos, né? É importante entender que são filósofos cosmologistas porque eles estão preocupados com o estudo do cosmos, né? Ou seja, do universo. Cosmos significa universo. E o estudo desse universo representa entender a origem das coisas, entender qual a natureza das coisas. Quando a gente diz que esses filósofos buscam entender a natureza das coisas existentes, não é natureza no sentido dos pássaros, as aves, pássaro e ave é a mesma coisa, olha só, dos pássaros, dos animais, das plantas, não é isso, mas é natureza no sentido de origem primordial, né? Qual é a natureza das coisas? Qual é a origem inicial das coisas, tá bom? E aí, ó, os primeiros filósofos vão ser esses aqui, né? Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Demócrito, Parmênides e Heráclito. Mas nós vamos falar deles depois, tá bom? Vamos falar de pré-socráticos depois. Por hoje mesmo a gente fala só sobre é, a introdução ao estudo filosófico, né? A introdução à filosofia. Então aqui, ó, a próxima aula, já 8 filósofos pré-socráticos, tá bom? Então é isso, galera, beleza? Cuidem-se, tá bom? Protejam-se, fiquem em casa, é importante, tá bom? E estudem, sobretudo estudem, como eu falei, o conhecimento não pode parar, vocês estão se preparando para o Enem, então é importante manter o ritmo de estudos de vocês, tá bom? Estudem, foco, façam os exercícios, vamos manter o nosso logos frequente, tá bom? A dúvida é o principal. Grande abraço.